No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns que os candidatos cometem na prova discursiva em concursos públicos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre questões discursivas, questões dissertativas e principalmente quais são os erros que são mais comuns em questões discursivas que os candidatos cometem na hora da prova. Bom, de cara eu já vou falar para vocês que esse não é um vídeo para te ensinar a fazer uma questão discursiva, a estruturar uma questão discursiva. Não. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando especificamente sobre como estruturar uma questão discursiva, um estudo de caso, um parecer técnico. Então, se você está procurando esse tipo de vídeo, corre aí na playlist, tem uma playlist só sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui eu vou falar sobre os erros mais comuns que os candidatos cometem quando vão escrever uma questão discursiva. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque cada vez mais os concursos de alto nível, não só concursos de arquitetura, mas concursos de uma forma geral, cobram questões discursivas e, na maioria das vezes, essas notas das discursivas são decisivas para a classificação final do candidato. Eu fiz uma pesquisa aqui de concursos de arquitetura, eu estou falando, tá? Mas eu tenho certeza que isso vai se aplicar a qualquer outro tipo de concurso. Eu fiz uma pesquisa, peguei 10 provas desse ano de concursos de arquitetura que pediam questões discursivas, ou seja, tinham duas fases, né? A primeira fase, a prova objetiva, e a segunda, a prova discursiva. E das 10 provas, em 8, os candidatos que tinham ficado em primeiro lugar na prova objetiva não conseguiram se manter depois da correção da prova discursiva. Isso eu tenho certeza que não é coincidência. Os candidatos costumam ignorar a questão discursiva ou o estudo de caso na preparação para concursos públicos e isso é fatal na hora da prova, gente. Eu costumo dizer que as bancas analisam 3 pilares em uma questão discursiva e você precisa garantir que você é bom nos 3. Primeiro, a linguagem. Você precisa dominar a língua portuguesa e aqui eu estou falando sim de gramática. A segunda é a estrutura, se você sabe realmente estruturar uma questão discursiva. E a terceira, e não mais importante que as outras, é o conteúdo. Você precisa saber daquilo que você está falando. E por que eu estou trazendo aqui esses 3 pilares de uma questão discursiva? Porque é muito importante que você domine. Sabe por quê? Porque senão cada vez que você for estudar para um concurso, para uma prova, você vai ter que ficar treinando semanalmente questão discursiva. E eu já vou entrar aqui num assunto muito polêmico, que eu sei que é quase que um senso comum, que os professores dos cursinhos mandam o aluno treinar desde a primeira semana, pelo menos uma vez ou duas na semana, treinar, escrever a questão discursiva para você conseguir conciliar na hora da prova o tempo para fazer a discursiva. Gente, eu não sei se eu concordo, aliás, eu não sei não, eu não concordo muito com essa opinião. Eu acho que assim, treinar é importante? É, mas eu acho que mais importante do que você treinar a escrita é você treinar como escrever, porque não adianta você não escrever bem e ficar toda semana lá treinando discursiva, a sua nota não vai melhorar. E não vai melhorar porque você não sabe, primeiro, não sabe o conteúdo e segundo, não sabe as regras do jogo. Como que você vai fazer uma prova se você não tem o conteúdo necessário e se você não sabe escrever, se você não domina a língua portuguesa, não domina a gramática? Eu acho que é uma furada. Claro, você precisa treinar? Sim, precisa treinar, mas eu acho que você precisa treinar com estratégia. E a primeira estratégia é língua portuguesa. Gente, não tem como você ir para uma discursiva sem saber o básico de língua portuguesa. Não tem como escrever bem sem primeiro conhecer as regras. Se você já estudou português várias e várias vezes, mas mesmo assim costuma ser penalizado na sua discursiva, eu vou aqui trazer 4 erros que eu vejo que os candidatos mais cometem, que as bancas mais despontuam, né? O primeiro erro de português muito cometido pelos candidatos é colocação pronominal. Os candidatos têm muita dificuldade com colocação pronominal e eu acho engraçado isso, porque assim, colocação pronominal é uma coisa que, se tá na dúvida, não coloca, não se complica à toa.
Uma palavra, um verbo, que os candidatos costumam se enrolar muito na hora da dissertativa é o verbo tratar. Trata-se ou se trata? Depende. A colocação pronominal depende. Às vezes ela é facultativa, às vezes ela é proibida, às vezes ela é obrigatória. Você precisa conhecer as regras. Tem uma palavra atrativa? Não tem palavra atrativa? Está no início de período? Não está no início? Tudo isso leva-se em consideração para saber se o pronome oblíquo vem antes ou depois. Então você precisa conhecer essas regras. E principalmente você precisa conhecer essas regras não somente para saber como usá-las, mas se tiver na hora da prova, tiver naquela correria, não lembro, mas eu sei que existe uma regra que se eu colocar de um jeito ela é proibida, se eu colocar de outro ela é obrigatória. Não coloca. Até para você decidir trocar a palavra, mudar um pouco o seu período, para não se complicar na hora da prova, é importante que você conheça as regras aí de colocação pronominal. Outro erro muito comum em língua portuguesa, quando se fala de discursivas, é concordância. Bom, concordância, eu diria que é um dos assuntos mais difíceis de serem estudados aí na língua portuguesa. E aqui eu falo de concordância verbal e de concordância nominal, tá? Os dois assuntos são muito importantes e igualmente difíceis. Então, erros muito comuns, por exemplo, verbo fazer, né? O famoso verbo fazer. Faziam anos, faz anos. Isso é um erro básico assim, de conteúdo de concordância que os candidatos transferem para a hora da prova. Então, mais uma vez, você precisa conhecer as regras para saber evitar esses erros na hora da prova. Então, por exemplo, uma situação de concordância que os candidatos se confundem muito na hora da prova e acabam errando. Mais de um aluno ofereceu o seu caderno. Mais de um aluno ofereceram seus cadernos. Isso costuma complicar o aluno na hora de estar escrevendo a discursiva. Então, para você conhecer a regra, se nesse caso vai para o plural, fica no singular, ou se tanto faz, se é facultativo, pode ir tanto no plural quanto no singular, você precisa conhecer as regras. E aqui, quando a gente fala de concordância, não tem como falar de concordância sem falar de sintaxe, né? Saber a relação aí do sujeito com o verbo. Desculpa interromper o seu vídeo, eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. Outro erro que os candidatos cometem muito, mas muito, na hora de escrever uma questão discursiva: pontuação. E aqui as bancas, elas despontuam assim sem dó, viu? Pontuação, despontuam, elas despontuam sem dó. Principalmente vírgula, né? A pontuação que os candidatos têm mais dificuldade de empregar é o uso da vírgula. Coloca a vírgula onde não pode colocar, deixa de colocar onde precisa colocar. Isso é um erro muito comum. Eu diria que pontuação, e aí eu não sou professor de português, tá? É só uma opinião minha mesmo. Eu acho que é mais fácil estudar pontuação através da leitura, você lendo textos mesmo de diversos autores, de diferentes tipologias, do que você pegar as regras de pontuação para decorar essas regras, tá? Eu acho que a pontuação é um exercício que você tem que fazer através da leitura. Mas é uma leitura atenta, não é uma leitura você pegar um livro qualquer e começar a ler desenfreadamente, que é o que eu fazia antes de começar a estudar para concurso. Eu sempre li muito, mas sempre li assim rapidamente, e sem reparar na vírgula, no emprego da vírgula. Quando um período estava isolado entre vírgulas, não reparava nada disso. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a reparar nesse universo, principalmente da vírgula, tá? Eu diria que 90% aí das penalidades que as bancas impõem numa correção de discursiva é o uso indevido da vírgula. E o erro de língua portuguesa que os candidatos mais costumam cometer na hora da prova de discursiva é a crase. Gente, é brincadeira o que as pessoas têm de dificuldade com crase. De colocar crase onde não tem, de não colocar quando precisa. É a mesma coisa da pontuação, tá? A crase, que está diretamente relacionada com a regência, né, do verbo, é muito importante. E aí sim você precisa saber as regras de crase quando não tem, que não tem crase antes de verbo e assim por diante. Você precisa conhecer as regras para não errar na hora da prova, porque é isso. Ou você coloca a crase da forma correta, ou você troca a palavra, troca o contexto para não precisar usar, porque
uma crase colocada no lugar errado. E pior, às vezes a pessoa, além de colocar a crase onde não tem, ela ainda coloca o sinal errado, ela não coloca o sinal indicativo de crase, que é o acento grave, ela coloca o sinal trocado, então fica ainda mais confuso. Então, crase, domine crase de uma vez por todas, porque vai te ajudar na parte da prova objetiva de português e vai te ajudar também na discursiva. Bom, repare que eu falei só do primeiro tripé, que é a linguagem, né? Vamos agora falar então do segundo tripé que as bancas cobram muito, que é a estrutura. Bom, estrutura não tem como, você precisa saber e assim, decorar. E aqui é uma coisa boa, porque a estrutura, uma vez que você aprende, você não precisa ficar todo dia praticando aquilo. Não, você aprende para saber que precisa de ter uma introdução, que precisa ter um desenvolvimento, uma conclusão, que você pode usar os tópicos frasais, cada um em um parágrafo. Aliás, você pode não, você precisa colocar cada um dos tópicos frasais em um parágrafo de desenvolvimento, que você pode sim já iniciar a sua introdução com um tópico frasal, já abordando o primeiro tópico frasal, não tem problema, que às vezes, dependendo do tipo de dissertativa, se for um estudo de caso ou se for uma discursiva, você vai ter que fazer a conclusão ou não, você não precisa fazer a conclusão, tudo isso você vai aprender na estrutura. E aqui, o que é legal da estrutura é porque dos 3 pilares que as bancas cobram, a estrutura, se você faz tudo isso bonitinho, não tem como você não tirar a nota máxima, porque ou você cumpriu com a discursiva ou você não cumpriu. Então é 880, ou você tira 0 ou você tira 10 nesse quesito aí da estrutura de uma discursiva. E eu tenho vídeo no canal ensinando a como estruturar uma discursiva, assistam lá. Eu recomendo também que você assista aí na semana da sua prova para ficar fresco na memória, tá? E o último pilar, não menos importante, é o conteúdo. E é aqui que você vai precisar depositar a maior parte do seu tempo na sua preparação. O conteúdo. Se você não tiver o conteúdo, não tiver o domínio do conteúdo para a discursiva, não adianta você escrever bem, não adianta você dominar as regras gramaticais, sendo que aquilo que você está falando não serve de nada, você está fugindo ao tema, como as bancas gostam de dizer. Aqui você precisa dominar o conteúdo. E a melhor forma de fazer isso é estudando para o seu concurso, né? É se preparando adequadamente. Eu, particularmente, aqui eu não estou recomendando ninguém a fazer isso, tá? Estou falando que eu faço porque eu não consigo escrever discursiva toda semana durante a minha preparação para concurso, como os professores de cursinho costumam exigir, né? Que recomendar, na verdade, que vocês consigam escrever pelo menos 1 ou 2 discursivas por semana até o dia da prova. Eu não consigo fazer isso, eu tenho preguiça mesmo. Mas por quê? Porque eu sei que eu domino a parte da estrutura da discursiva e também domino a parte de língua portuguesa, da gramática, das regras de concordância e tudo mais. Então, na verdade, eu prefiro focar a minha atenção na parte do conteúdo para conseguir ganhar mais tempo. E daí quando faltam aí 1 mês para a data da prova, daí eu tento escrever uma discursiva por semana pelo menos, mas não por causa do conteúdo, porque sinceramente o conteúdo é imprevisível. Normalmente a banca não te diz com antecedência qual vai ser o tema da discursiva, você só descobre na hora. Mas eu gosto de treinar faltando 1 mês para a prova, para treinar o tempo. Isso é fundamental. Treine muito o tempo para você fazer a discursiva. Porque em algumas situações você vai ver que não vai dar tempo de fazer a discursiva com rascunho. Você vai precisar fazer diretamente essa discursiva na prova. Como que você vai fazer isso? Você já vai começar escrevendo? Não. Você vai fazer tópicos. Faz o tópicos lá na folha de rascunho e já vai transcrevendo. Não vai dar tempo de você fazer o texto inteiro no rascunho para depois levar para a prova. Em outras situações, você consegue sim fazer o rascunho inteiro e ainda transcrever. Então é importante que você realmente escreva a discursiva para conseguir cronometrar esse tempo que você está levando para fazer a prova. Muitos candidatos são eliminados não porque não sabem escrever, não porque não sabem estruturar, não porque não sabem o conteúdo, mas porque não conseguem fazer a prova a tempo e aí também é 0. Então, gente, essas foram as dicas, né, esses erros que você precisa evitar na sua preparação aí para discursivas em concursos públicos. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.